Muito bem, hoje é dia 6 de julho, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje nós temos duas atitudes de fé que são tocantes, são emocionantes. O chefe da sinagoga, cuja filha morreu, e a mulher hemorroísa, atormentada há 12 anos com essa doença. O primeiro personagem, o chefe da sinagoga, diz a Jesus: minha filha acaba de morrer, mas vem, se impuser a mão sobre ela, ela viverá. Ele tem confiança e fé em Jesus. Ele acredita na graça de Deus. E é isto que precisa nos sustentar também nesse tempo de pandemia. Crer em Deus, crer em Cristo e crer na sua força e na sua graça. A hemorroísa pensa no seu íntimo, quase numa oração íntima e silenciosa. Se eu ao menos tocar a barra do manto dele, eu ficarei curada. E ela ouve de Jesus, então, as palavras consoladoras. Vai, tua fé te salvou. Então a lição que o Evangelho nos dá hoje é uma lição de fé, de confiança e de esperança em Deus, para não desfalecermos, sobretudo neste tempo de pandemia que nos aflige. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, logo no início, então, deste Evangelho, nós vemos este chefe aproximar-se de Jesus. Ele inclina-se profundamente, um gesto de referência a uma autoridade, a alguém importante. E então ele suplica, ele diz: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Quanta fé neste homem! E Jesus ouve o seu apelo. Ele vai junto com este chefe para ver a sua filha. Mas Jesus não vai sozinho, os discípulos estão com ele. Quem são os discípulos? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós, discípulos de Jesus em todo o tempo. Então, onde Jesus está, deve estar a sua igreja. Onde Jesus realiza a graça, o anúncio da Boa Nova, deve estar a sua igreja. Então, cada vez que nós confortamos alguém, cada vez que nós acudimos alguém em sua necessidade, em nome de Cristo, enquanto igreja de Cristo, é isto que nós fazemos. A igreja de Cristo anunciando a salvação. Portanto, Jesus vai, enquanto está a caminho, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, está pensando no seu íntimo, como numa oração silenciosa no seu coração. Se ao menos tocar a barra do manto dele, eu ficarei curada. E assim ela o faz. Jesus percebe, volta-se, vê, ele enxerga, ele olha no rosto da mulher, olha nos seus olhos e diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. E essa salvação não foi só da hemorragia, da doença que a afligia, mas a salvação de todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Isto porque Jesus nos aguarda na eternidade. A maior cura que ele realiza para o ser humano
é a salvação, é nos libertar das garras da morte e nos abrir as portas do céu. Por isso, quando Jesus chega e ouve os tocadores de flauta, isto é, já fazendo os ritos fúnebres da menina, ele diz claramente, ela não morreu, está dormindo. De que morte Jesus está falando? Da morte eterna. Esta menina alcançará a vida eterna. E de fato, a morte para nós é como um sono passageiro, do qual despertamos no dia sem ocaso, na eternidade, onde é a face do próprio Deus que brilha sobre nós como o sol de justiça. As pessoas que estão ali duvidam, caçoam dele. E como é fácil duvidar desta mensagem de Jesus, da vida eterna, quando se está apegado às coisas desse mundo, quando não se consegue desvincular-se das coisas desse mundo, é muito fácil duvidar da vida eterna e até mesmo desesperar-se diante da morte. Mas, para aqueles que conseguem libertar-se, para aqueles que conseguem libertar-se das amarras deste mundo e alcançar uma estatura espiritual e ter uma elevação espiritual, estes contemplam, então, vislumbram para além deste mundo a eternidade que nos aguarda. Então Jesus toca esta menina e ela então se levanta. O toque de Jesus, a palavra de Jesus nos cura. A palavra de Jesus curou a hemorroísa. Vai, tua fé te salvou. O toque de Jesus estendeu a mão, tocou nela, salvou esta menina. Nós ouvimos a palavra de Jesus e sentimos o seu toque em cada Eucaristia. Quando nos é anunciada a palavra, o Evangelho, é Jesus nos falando. Quando comungamos, é Jesus nos tocando. Então, tenhamos fé, acreditemos, não desfaleçamos. Tenhamos a fé deste chefe e desta mulher, que confiam. Vem, põe sua mão e minha filha viverá. Se eu tocar ao menos a barra do manto dele, eu ficarei curado. São lições de fé que devemos guardar e aprender. Que Deus nos dê a graça, então, de termos fé em Cristo, sobretudo nesses tempos que enfrentamos. Deus abençoe a todos.